Cartão de ponto. Salomão? Ah, dá pra ver aqui no celular também. Deixa eu dar uma olhada. Tá? Tá funcionando o áudio aí? Vou abrir aqui. Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai trabalhar, né, sobre hora extra. A gente vai começar sobre hora extra. Na verdade, essa é uma pergunta muito frequente. Deixa eu ver se eu já estou online aqui. No meu celular também, para não cair. Acompanhar vocês. Um minuto. Deixa eu abrir aqui no Instagram. Peraí. Canal. Estamos ao vivo. Aqui, pronto. Tá? Tô aqui com o meu celular também para poder enxergar o chat de vocês, já que o celular ali tá. Isso, inclusive, gente, uma boa notícia, né? A gente não podia fazer o ao vivo por celular, né? Porque isso depende aí da... Vou abrir aqui o Instagram também. Da expressividade do canal. Mas como a gente ganhou essa expressividade, agora a gente pode fazer pelo celular. Isso facilita que a gente esteja mais aqui com vocês, né? Deixa eu dar um oi aqui para o Instagram, para a gente ter simultaneamente a aula disponível tanto lá quanto aqui no YouTube. Só que aqui no YouTube é mais fácil de encontrar, né, por meio de pesquisa, do que no Instagram. E vocês também estão com um microfone próprio, né, diferente aqui do Instagram, que a gente está usando o microfone do... bem-vindos, boa noite. O microfone do celular, tá bom? Vou até providenciar um microfone novo para esse aqui. Então, qual é o intuito dessa aula aqui? Essa aula a gente vai responder uma pergunta muito comum e eu vou, assim, não vai ser uma aula tão rapidinha. Por quê? Porque eu quero dar o máximo de informações para vocês, para que vocês encurtem, né, o trabalho de vocês. Então, para que vocês encurtem o trabalho de vocês e tenham facilidade de trabalhar com esse tema. Deixa eu só... E tenham facilidade de trabalhar com esse tema. Então, bora lá. A gente vai falar sobre o cartão de ponto, que é uma aba que tem no PJE Calc, tá? Para calcular a hora extra. Eu vou falar sobre ele, sobre os bônus e defeitos. Já adianto que tem mais defeitos que bônus. Basicamente é uma aba que ela é obsoleta, né? Não é utilizável. Então já adianto isso para vocês. E eu vou explicar o porquê e como vocês devem utilizar a hora extra no sistema do PJE Calc. Né? Como é que vocês vão calcular as horas extras quando estiverem tratando ali de um contrato que exista, né? Que exija que vocês façam essa cobrança, tá bom? Deixa eu só confirmar aqui. Tudo bem? Deixar rodando aqui. Vou parar para ver o chat. Se eu não ver imediatamente, tá, gente? No YouTube, depois eu vejo. Mas bora lá. O intuito dessa aula é dar essas informações para vocês de como calcular a hora extra. Por que que a gente não usa, na verdade, esse cartão de ponto do PJE Calc, né? E o que que vocês precisam incluir no repertório de vocês para que vocês consigam calcular essa hora extra. Inclusive, estou aqui com a minha CLT, não sei nem que ano é esse aqui, 2020, ampliada até 2020, 27ª edição. Foi quando eu fiz a minha OAB. Né? A CLT aqui, da Ariana Linhares e Rafael Tonazzi. Por que que eu trouxe ela aqui para vocês? Porque calcular a hora extra, gente, depende de repertório jurídico. As pessoas acham que é matemática, e é por isso que elas não conseguem fazer nada. Né? As pessoas, quando elas falam de cálculo trabalhista, e vocês que já tiveram aí, estão com o mini curso aberto, acham que vão usar matemática. Não é isso. E é isso que prejudica a análise de vocês, isso que prejudica que vocês alcancem o resultado e tenham um detalhamento, né, daquilo que vocês estão pretendendo. E é importante que vocês tenham esse detalhamento, porque se vocês não sabem detalhar aquilo que estão pedindo, isso prejudica o pedido e também a sustentação dele. Porque, como ainda tenho muito a trazer aqui para vocês, eu vou estar mais rotineiramente aqui com vocês,
Mas uma das coisas que eu tenho batido muito na tecla é que o advogado não basta para ele ter a resposta certa. Isso vocês vão ver na prática hoje o porquê. Porque é preciso sustentar aquilo que se está pedindo. Para que, caso, inclusive, o juiz vá contra você, você tenha argumentos para superar os argumentos dele e possa reformar a decisão dele. Então, você precisa sustentar aquilo ao processo para que aquele valor você possa receber, para que seja válido aquele valor, né? E você alcance a pretensão que está buscando para o cliente e, proporcionalmente, os seus honorários. Essa CLT aqui, né, que alguns de vocês podem ler como antiga, né, vocês vão perceber, trouxe ela propositalmente, inclusive isso é uma aula que vocês vão anotar. Eu não tenho como espelhar aqui, né, eu priorizei o áudio e vídeo, então não tive como fazer no computador, não tenho como espelhar o PJ Recalc. Mas eu vou narrar todas as informações, artigos, súmulas, tudo que é relevante para vocês. Vocês anotem, né, vão poder, se não encontrar aqui no Instagram, vão poder encontrar no YouTube a aula, a gente vai deixar ela aí para vocês, né? Eu tenho uma segunda aula que vai sair. Então vocês vão poder, por exemplo, reacessar, anotar e também olhar no PJ Recalc, porque eu tenho de cabeça aqui. Então, como eu tenho de cabeça aqui, eu vou narrar para vocês. E se vocês quiserem, né, ter mais produtividade com a aula, vocês podem abrir o sistema do PJ Recalc de vocês, num cálculo que vocês tenham, e ir na aba que eu vou mencionar, né, nas abas que eu vou mencionar, como funciona e como funciona para calcular no sistema. Então, embora eu não espelhe o sistema aqui, eu vou dizer quais as etapas do sistema são relevantes e quais as etapas não são relevantes, porque eu sei de cabeça. E mais importante que isso, né? O que vai ser relevante na hora de ler o relatório, o resultado daquilo que vocês estão fazendo no sistema, que isso que é mais importante, porque não vai para o processo de vocês, para vocês terem noção, não vai para o processo de vocês o que vocês fazem no PJ Recalc. Se não vai para o processo de vocês o que vocês fazem no PJ Recalc, o que vai para o processo? O relatório demonstrativo de cálculo, que discrimina aquilo que vocês estão pedindo. É isso que vai para o processo. A narrativa, a jornada, aquilo que vocês estão pretendendo que o juiz confirme, ou seja, a minha jornada é essa, eu quero que confirme isso. É isso que vai para o processo. E o demonstrativo de cálculo, né, que vai estar ali os dados que são relevantes, e dados esses, cada um são sustentados por artigos, por súmulas, que eu vou mostrar para vocês aqui cada etapa, e que a partir disso, né, vocês vão ter a confirmação dessas horas extras que vocês estão pretendendo. Então, sobre hora extra 50%, a gente vai tratar delas aqui, e a gente vai falar sobre esse cartão de ponto do PJ Recalc, né, porque muita gente me pergunta, somente quando é o primeiro contato, a pessoa tem a primeira aula, que é uma aula próxima a essa, né, que vocês têm no mini curso aí gratuito, está disponível. Então se inscrevam, que aí vocês vão ter habilidade, tudo aquilo que eu estou falando aqui, que eu já tenho na cabeça gravado, vocês vão enxergar na prática, tá bom? Então bora lá. Começando sobre o cartão de ponto. Por que, Lindman? Que deve-se ou não utilizar ele? O que tu tem a falar sobre isso, né? Quando me perguntam, como usa o cartão de ponto? Porque, inclusive, em alguns processos, o contador vai lá, né, e coloca o cartão de ponto, ou o juiz faz uma referência ao cartão de ponto. E por que que isso é um trabalho? E a gente está procurando aqui introduzir vocês, né, dar conhecimento a vocês. Boa noite, pessoal. Tudo bom, Jéssica? Tudo bom, Luísa, Rafael, Catarine, né? Até a escola de natação aqui, para quem não sabe, eu faço natação, então não sei se foi daí que vocês vieram, tá? Mas bora lá. Por que que a gente não usa, Anne, bem-vinda, por que que a gente não usa esse cartão de ponto, tá? Porque esse cartão de ponto ele só tem uma única funcionalidade. E para quem já conhece o PJ Recalc, não significa, né, que ele vai acertar. Não significa que a partir do momento que eu fizer uma seleção adequada, e de novo, não basta ter a resposta certa. Essa é a grande questão aqui. Não basta eu falar para vocês, olha, clica em tal botão. Né? Por quê? Porque isso precisa ser confirmado no processo. Se não for confirmado no processo, se não souber sustentar no processo, tu vai perder aquele pedido. Então, tu precisa ter uma argumentação sólida, porque nem sempre o juiz está do teu lado, por muitas vezes ele vai ser um obstáculo, por muitas vezes ele não conhece também essa matéria. Por que ele não conhece essa matéria? Porque ele passou pela mesma experiência que vocês. E a experiência que vocês têm nunca detalhou as etapas de um pedido de forma tão profunda a ter aos parâmetros dele de forma perfeita.
Ou seja, eu sei como calcula do início ao fim, né? Porque vocês aprenderam apenas a identificar um fato e dizer, olha, aqui tem um excesso, tem hora extra, quero cobrar hora extra, e parou por aí, muitos de vocês. O que é um absurdo, porque tem que se discutir, vocês vão visualizar isso nessa aula, porque a gente vai bater ponto por ponto, diversos pontos, né, que detalham realmente, materializam aquilo que vocês estão pedindo, que é a remuneração financeira ali pelo trabalho sobre a jornada. Então, esses pontos todos a gente vai detalhar aqui, tá? Para que vocês tenham esse repertório e percebam, esse não é um repertório novo, trouxe propositalmente aqui uma CLT que uso constantemente, né? Quando eu quero revisitar um artigo, uma súmula, algo que, enfim. Então, como nos INTAs, né? Vou usar aqui a CLT organizada, tá? Da Ariana e do Tonassi. Fechado? Então, bora lá. Isso também é um convite para vocês estudarem. Tá? Por quê? Porque, gente, uma coisa que vocês têm que ter noção é que não basta experiência. Não basta ir para a audiência, não basta protocolar RT e aí tu vai melhorar a tua advocacia. Não vai acontecer isso. Tá? Não vai acontecer isso. O que vai acontecer é vocês se acostumarem com os erros e acertos, com aquilo que é aceitado por aquele juiz, por aquela vara, e quando ele disser o contrário, vocês vão achar que está tudo bem. Então, vocês vão aceitar a aleatoriedade, né, daquela produção que vocês tiveram. Não é isso que a gente quer. Vocês têm que colocar um processo e aquele processo tem que ser confirmado nos termos que vocês colocaram. É isso que a gente está buscando, tá? Não fazer um trabalho e, culpa do juiz, a cabeça de juiz, enfim. Tá aqui. Não, é a CLT organizada, né, da Ariana. Então, essa aqui é de. Não tem mais, tá? É uma versão, vai ter uma versão melhor aí, em Dianara. E eu, inclusive, né, não sei se vocês fizeram a OAB em trabalho, usei aqui o índice para mostrar, vou mostrar para vocês como usar o índice, justamente para que vocês tenham essa habilidade no repertório, que facilita muito de vocês, ajuda a estudar pontualmente, né, na prática. Então, bora lá. O que eu tenho para falar para vocês sobre o cartão de ponto? Primeiro, a gente não usa aí, tá? Mas o contador usou. Usou. Mas quando a gente for fazer análise, que eu vou mostrar para vocês, e eu vou pedir para vocês anotarem aí, né? Mas a gente vai conseguir visualizar ainda que vocês não estejam anotando. Tudo que vocês vão procurar no demonstrativo e do relatório, né? Não é ler aquela folha de ponto. Aquela folha de ponto ela vai servir para quê? Se o contador vier a colocar lá no processo. O que é um trabalho totalmente improdutivo. Por que é totalmente improdutivo? Porque ele coloca a folha de ponto do início ao fim, mas dali é possível extrair um parâmetro. E quando vocês olharem a folha de ponto lá, a folha de ponto está adequada igual aquilo que está na folha de ponto do cartão de ponto dele. Então, o que o contador fez? Ele pegou o cartão de ponto e transferiu os dados do cartão de ponto lá para o sistema. E aí, Lidman, acabou a história? Não. Por quê? Porque se vocês entrarem no sistema, então, se tu entrar lá no sistema do PJ e clicar no cartão de ponto, quando tu coloca a folha de cartão de ponto, vai ter diversas seleções ali. Vai ter uma seleção assim, calcular a hora extra acima da oitava. Eu não vou lembrar de todas, tá? Mas vou tentar lembrar da maioria aqui. Mas por que eu sei de cabeça? Porque eu gravei o sistema? Não, eu nem uso essa aba. Eu nem uso essa aba, para vocês terem noção. E vocês vão entender o porquê. Mas por que eu sei de cabeça? Porque eu sei quais são os erros dos advogados relacionados à liquidação de hora extra e porque eu sei quais são as teses que são aplicadas. E por que eu sei quais são as teses aplicadas, mesmo que elas sejam equivocadas? Porque eu preciso saber para combater, para que a minha seja, né, confirmada. Para que eu diga, olha, eu quero que seja confirmada este parâmetro com essas normas, com essa súmula, porque o argumento que ele está trazendo é inferior, apesar de ter alguma argumentação racional. Porque o advogado vai colocar, né, na maioria das vezes, não, né? Eu vou mostrar algumas aqui que parecem totalmente irracionais, mas que estão lá no sistema. E por que está lá no sistema, Lindman? Se é uma coisa irracional, né? Se é algo que não é para ser utilizado nunca, por exemplo, porque tem botões lá de quantificação de hora extra, né? Por quê? Porque o senhor vai pegar esse cartão de ponto e ele vai calcular as horas extras. Mas a forma de quantificação é tu que vai definir ao clicar nessas bolinhas. Então, quando tu clicar naquela bolinha, vai ser uma escolha irracional.
uma escolha não legal, uma escolha que não tem fundamento nenhum. E por que de acho que está lá no sistema, já que ela não tem nenhum tipo de validação jurídica no ordenamento jurídico? Porque, gente, eu converso muito isso, vocês vão ver isso no mini curso também, ou no curso mais aprofundado, Trabalhista Raiz, né, que a gente fala tanto de cálculo quanto das outras fases judiciais que servem a confirmar aquilo que tu está pretendendo, né, aquele valor que tu busca. O que acontece no âmbito judicial, e vocês têm conhecimento disso. Se o juiz se equivoca, o juiz se equivocou. Ele fez errado, tá? Ele validou um argumento que não era bom. Então, ele validou um argumento que não era bom. O que aconteceu depois disso? A parte não recorreu. Seja porque ela não tinha repertório para recorrer, seja porque ela perdeu o prazo, não interessa. Ela perdeu o prazo e se formou a coisa julgada, né, a preclusão, o trânsito julgado, e agora, meu amigo, o cálculo vai ficar dessa forma. E isso mostra para vocês que não dá, por exemplo, tem aluno que fala assim, doutor, esse cálculo está certo? Eu não aceito. Porque para saber se ele está certo, eu dependo da referência. Qual é a referência? A referência é a norma adequada? Porque se tu está falando de um processo transitado, não vem discutir qual é o adequado. Porque talvez esteja precluído já. Não tem o que fazer. Alguns casos vai caber uma rescisória. Mas, como regra geral, a coisa julgada vai proteger os parâmetros da sentença como estiver. E aí tu vai ter que calcular dessa forma. E é por isso que no sistema do PJ Calc tem um monte de absurdo. Porque tem um monte de decisão absurda que transita em julgado e vai ter que seguir aquele parâmetro. Isso é um artigo da CLT que diz o quê? Que embora, né, vamos dizer, o ordenamento jurídico siga para outro lado, se o juiz determina um parâmetro, não se pode inovar em liquidação na fase executória. Então não vem inovar, mudar o cálculo, porque esse seria o adequado para esse tipo de parâmetro, porque se o juiz deu um parâmetro, acabou, vai ficar aquilo. Não pode se inovar, não se pode inovar. Né? Perceberam? Olha só o quão bizarro é isso, né? O quão iniciante ainda é uma pessoa que tenta corrigir um cálculo a partir de matemática. Porque é preciso analisar o caso concreto. É uma RT. Ok, então vamos analisar os parâmetros que tu deu. Tá? E aí entra nesse momento. Então, o que acontece? Lá na tabela do cartão de ponto do PJ Calc, tu tem assim, vamos relembrar aqui, tem o cartão de ponto lá, e o sistema vai fazer o quê? Extrair a quantidade de hora extra a ser cobrada daquele cartão de ponto que foi transferido. Eu não estou nem falando aqui, tá? De uma coisa que é evidente. É normal todo mundo ter cartão de ponto? Não. É raríssimo a situação que você vai atender, né? Que está lá o cartão de ponto para ser. Cartão de ponto válido, ainda tem isso, porque às vezes é britânico, então não vai de nada. Então, um cartão de ponto válido para tu espelhar. Aí tu espelha o cartão de ponto e pede para o sistema calcular. Aí ele vai perguntar para ti, tu quer a hora extra acima da 8ª diária? Quer dessa forma que eu quantifique? Ou tu quer que eu quantifique acima da 44ª semanal? Ele vai te fazer essa pergunta. Aí ele vai falar assim, ou tu quer que eu quantifique hora extra mensal, né? Acima ali da jornada mensal. Pegue o mês e seja acima do mês. Ou tu quer que eu quantifique os dois? Aí tem lá a súmula 85 do TST, né? Tem essa daí. Essa aqui seria a mais exata para mim. Já vou logo adiantando. Mas adianta saber que ela é a mais exata e clicar aqui? Não, porque depende do caso concreto. Tem situações que ela não é aplicável. Se, por exemplo, tem um acordo de compensação, não dá para clicar na 85 do TST, tá? A gente acaba aplicando, por exemplo, a quantificação acima da 44ª semanal. Se a gente não estiver falando de um trabalhador, né, que tem uma jornada especial pela categoria ou pelo contrato em si, jornada de 36 horas, então a gente aplicaria ali acima da 44ª semanal. Percebam, isso são formas que eu vou selecionar no sistema depois de espelhar todo o cartão de ponto, tá? Espelho todo o cartão de ponto, tem todo esse trabalho que não é o que a gente quer. O que eu vou mostrar para vocês aqui vai fazer vocês analisarem, calcularem hora extra em minutos, tá? Em coisa de 5 minutos, 2 minutos, rápido. Por quê? Porque é para isso que serve o conhecimento. Mas se a gente faz isso rápido, vocês vão ter essa habilidade de fazer rápido, não significa que vocês não tenham um repertório muito grande
para poder fazer isso de forma rápida. Então, existe um treinamento, existe um estudo, né, como a gente vai ver, que a gente vai extrair tudo daqui da CLT, tudo das súmulas do TST, né? Existe um estudo que vai balizar vocês, que vai sustentar vocês, para vocês tomarem decisões que vão solidificar aquilo que vocês estão pretendendo. Agora, se eu só te der a resposta e falar, coloque isso daí, qualquer argumento que a parte contrária trouxer, tu não vai saber fundamentar aquilo que tu está pretendendo. E aí, meu amigo, o teu processo vai ficar fragilizado, tu vai ficar com medo, tu vai ficar ansioso, e aí vai ficar difícil tu conquistar aquele valor. Ou então tu vai buscar atalho. E aí atalho também não vai dar certo. Porque, como eu disse, não basta a resposta certa. A gente já testei, tá? Que eu tô falando para vocês, que eu já testei. Já fui atrás de ferramentas de inteligência artificial para fazer a demanda de vocês, para facilitar a vida de vocês. Claro que já fui, pô. Né? Bem-vindos aí, o pessoal que tá chegando agora. Gente, o pessoal que tá aqui no Instagram. Ah, pô, cheguei agora. Será que eu perdi alguma coisa? A gente está no YouTube também, vai ficar gravado lá, vai ficar gravado aqui no Instagram. Vocês podem voltar, inclusive no YouTube. Vocês podem retornar e ir acompanhando. Enquanto vai evoluindo, né? Vocês vão terminar a aula um pouco depois, quando eu sair, mas vão estar aí para... Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Não, tudo certo. Tá? Sou o JJ. Bom, JJ. Então, para vocês terem essa segurança que vocês vão ter acesso a tudo isso e poder retornar, tá bom? Não vai se perder aqui no ao vivo. Mas é importante que vocês fiquem aí até para mandar pergunta e isso ajuda vocês, né, de forma produtiva. Ah, vai ficar gravado. Gente, vocês vão deixar para depois vocês vão ter 10, 30 aulas para assistir, vai ficar difícil. Assiste logo. Assiste logo. Vai fazer o quê? Vai deitar? Vai assistir Netflix? Vai comer? Assiste aí, consome o que dá e aí depois tu vai e revisita, vai aprofunda, né? Então, bora lá. O sistema quer o que de vocês nessa aba de cartão de ponto? Ele quer que tu espelhe, mas ele não quer só isso. Ele quer o mais importante, que tu identifique de que forma vai ser quantificado. E qual a forma correta de ser quantificado? Depende do caso concreto. Depende da situação fática ali, da profissão da pessoa, depende da jornada. E depois que tu apontar isso, vamos dizer que vocês vamos definir aqui tá? Um que, como regra geral, ele sempre está certo. Então, gente, mas qual é o cálculo de hora extra que ele sempre está certo? Não tem como dar errado. Olha, vou dar um exemplo aqui, é esse que a gente vai trabalhar nessa aula para ela também não ficar muito longo, tá? Que é o exemplo da hora extra semanal. Passou de 44 semanal, e para trabalhadores que tem 44 semanal, né? Porque, por exemplo, eu posso falar, passou de 44 horas semanais sobre a jornada, bora cobrar a hora extra. De uma pessoa que é bancária, isso não faz sentido nenhum, porque para ela o excesso da semana é 36, né? Olha, o adicional de 60% ou 110% quando tem CCT, né? A Indianara trouxe essa questão. Vou te dar essa resposta já, Indianara, só para não confundir gente, porque tu já está bastante avançado. Gente, a Indianara, só para vocês terem noção, vou colocar aqui na live, ao vivo para ela também, eu acho que ela é a minha melhor aluna. eu acho assim, eu tenho quase certeza, porque eu não tenho noção de todos, né? Mas que eu tenho conhecimento, ela ali é a minha melhor aluna, com certeza. Porque é uma monstra, sabe muito. Se vocês quiserem seguir o Instagram dela, Indianara Deixante, indianara.deixante, segue porque é uma aula, tá? Uma aula de exercício prático da advocacia de fato. Então, indico aqui a Indianara para vocês terem espelho aí de advocacia, né? Então, bora lá. Já vai chegar nesses 60% e 110%, tá bom, Indianara? Então, bora lá, pessoal. Onde é que eu estava? Tá, na quantidade semanal. Então, vamos trabalhar com a hora extra 50%. Depois a gente vai mudar os percentuais aqui. Como eu disse, eu quero dar muito para vocês nessa aula, para que realmente vocês se sintam confortáveis. Isso também vai ser um atalho para mim. Por quê? Porque toda vez que eu estiver dando aula presencial, ao vivo, mini curso, e tiver essa pergunta, gente, mas e o cartão de ponto? Não dá para resolver rápido, ainda mais depois de vocês estarem gastos, né, cansados. Aí tem determinado momento que o conhecimento ele acaba sendo perdido depois de um tempo de aula, né? Então eu vou poder falar assim, olha, vai assistir tal aula no YouTube, eu explico por que não usar o cartão de pontos, eu explico o que você precisa saber para conseguir calcular uma hora extra aí com qualidade, tá? Então falando da hora extra acima da semanal, de 44. Então estamos trabalhando aqui com um trabalhador com uma jornada comum, de 44 horas semanais, e vamos dizer que essa pessoa trabalha 8 horas todo dia, mas chega no sábado, o cara nunca fica 4 horas. Inclusive, o empregador dele fala o seguinte,
olha, bate a tua folha de ponto normal aí, ou então já faz uma folha de ponto britânica do mês inteiro, que seja, ou não tem, mas ele acaba usando essa pessoa por 6 horas, né? Não consegue ali utilizar só 4 no sábado, acaba usando 6, ele acaba trabalhando 6, ou seja, nós temos um excesso aí de 2 horas extras por semana, tá? Então vamos a partir dessa experiência para vocês entenderem como é que funciona. Então, eu tenho 2 horas extras por semana. E aí eu vou lá no sistema e coloco. Ah, ele trabalhou 8 horas de segunda a sexta. Isso também é outro vício que é altamente problemático. Por quê? Porque, gente, vocês não transferem isso para o cliente, tá? Isso não é transferível para o cliente. Vocês são os profissionais. E a gente, como profissional, está aprendendo aqui hora extra. Vocês querem que o cliente de vocês saiba calcular a hora extra? Ainda mais se a gente tiver uma jornada noturna. Você tem que trabalhar com redução de jornada, né? Ou então, é entre minuto e hora. Isso a gente ensina também no Trabalhista Raiz e no curso só de cálculo do trabalho, que é o PJ Cálculo, né? Por quê? Porque a contagem é para vocês. Vocês que extraem a quantidade de jornada a partir da jornada que ele te dá. Então, ele vai te dar uma jornada de tal horário a tal horário. Aí, tu que tem que fazer a contagem, tá? Não é assim, aí, quantas horas trabalhar por dia? Aí o trabalhador vai falar 8, aí tu aceita? Não é assim que faz. Tem que perguntar que horas ele entrava, que horas saía, se tinha intervalo, tá? E aí tu faz o cálculo de quanto por dia ele trabalhava, tá bom? Aí vamos dizer que tu queira colocar essas informações, assim como tu colocaria no sistema, que horas tu entrou, que horas tu saiu, tem intervalo. Aí o sistema, tu fala pro sistema assim, olha, sistema, eu quero que tu calcule só acima da semana, né? Porque ele vai ter esse botãozinho lá, no cartão de ponto. Acima da 44ª semanal. Por quê? Porque não teve acima da diária, foi 8 horas diárias. E no sábado era 6, então vamos calcular acima da 44ª, tá? Que a gente vai extrair essas 2 horas extras. Então veja só o que você fez. Você foi lá no cartão de ponto, descreveu toda a jornada, que já estava inicial, escrito, tudinho, aí vai lá, coloca todo o período, né? Segunda, sexta, depois sábado, 6 horas. Aí depois clicou em 44 horas, acima de 44 horas semanais, para quantificar esse excesso no mês, né? Quanto deu esse excesso no mês de hora extra? Porque o pagamento da hora extra ele é mensal, tá? E isso é diferente de quantificação, vou já falar isso para vocês. E aí o que acontece? O sistema vai gerar um resultado. E aí, Irisma, eu posso ficar despreocupado, já que ele não tinha hora diária, né? Só tinha hora acima da semanal, cliquei acima da semanal, tu tá me contando, o meu caso cabe exatamente no que tu tá falando, então eu posso ficar despreocupado? Claro que não. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, não importa o que tu fez no sistema, importa o que saiu no relatório, no demonstrativo. E aí, quando tu termina um cálculo de hora extra, vai sair o demonstrativo ali, e nesse demonstrativo, tu vai ter as seguintes informações. Primeiro, o período. Qual período tu está cobrando de hora extra? É todo o período? Durante todo o período ele teve essa jornada? Normalmente é um período para toda a jornada. Mas às vezes a pessoa muda no meio do caminho. E aí não pode estar cobrando hora extra de todo o período. Tá? Então vai estar lá o período todo. Cada mês vai estar o correspondente a um salário. Essa é a segunda informação. Então a primeira é o período que tu está cobrando, que tem que estar relacionado com o contrato, tá? A segunda informação, o salário. Qual o salário base, né, que tu colocou ali para poder calcular as horas extras? Tem que ser condizente com aquilo que a pessoa recebia, tá? Aí vai estar lá a informação, porque tu alimentou no sistema. Se vocês participaram do mini curso, vocês já sabem fazer tudo isso. Já sabe cumprir essa etapa com qualidade, né? Porque cumprir a informação, dar a informação do salário, tem gente que bota um salário para todo período. Acabou, isso daí já está errado. Não vem falar de hora extra comigo porque tu não está sabendo a base ainda. Então tem que aprender a base. Aí informou com qualidade ali quanto a pessoa recebia. A gente já vai falar que isso tudo aqui, o período é óbvio, né? É uma questão fática. Quando foi que ele trabalhou nessa jornada? E tu vai ter que provar no processo, esse período. Ah, foi início ao fim do contrato. Fechado. Então, uma questão fática para analisar o período de trabalho. Óbvio, ele não vai receber por aquilo que ele não trabalhou. Segundo ponto, é uma questão normativa. Qual é o salário que eu vou utilizar? E foi isso que eu coloquei aqui para vocês. Eu lembro de cabeça, eu não lembro. O que tu pode fazer aí, por exemplo, se tu tem uma CLT organizada, se for a OAB em trabalho, vai ser assim que te ensinaram. E é assim que funciona. Tu chega aqui, cadê? Ah, vou aqui no índice remissivo. Aí no índice remissivo eu fui em horas extras. Aí tá bem aqui, ó. Base de cálculo das horas extras, súmulas 264 do TST.
Aí então anota aí, 264 TST. O que é isso? O que a súmula 264 fala? Aí eu vou lá na súmula 264. A remuneração do serviço suplementar é composta do valor da hora normal integrado. Vou traduzir isso para vocês, tá? Não vou ficar xingando vocês à toa aqui com o que está escrito aqui na súmula, tá? Integrado por parcelas de natureza salarial, acrescido do adicional previsto em lei, contrato, acordo, convenção. O que ele está falando? Que a hora extra não é só aquela hora conforme o salário base, mas ela também é a hora, né, correspondente, por exemplo, se ele recebe insalubridade, vai ter que ter a base ali incluída na base. Então, essa base que tem que sair no relatório, que vocês vão ver lá, quando sair no relatório demonstrativo, vai estar lá a hora extra de tal período, aí vai estar os salários assim, em cada mês. Aquele mês tem que ser correspondente ao que a pessoa recebeu de salário, mais gratificação, né, produção, né, os variáveis. Então, tudo tem que estar ali. Variáveis não, um pouco diferente, mas em relação à insalubridade, periculosidade, essa aqui tem que ser a base. Então, a gente tem que estar aqui nessa base por conta da súmula 264. 264? 264. Se eu não conheço essa súmula, como é que eu vou saber avaliar se a base está correta? E para que isso é relevante, mesmo? Porque o salário, gente, é ele que determina quanto a pessoa recebe por hora. Então, bora lá. Se uma pessoa recebe um salário mínimo, e eu quero saber, e ela tem essa jornada que a gente mencionou, a gente está trazendo esse parâmetro de 44 horas semanais, tá? O que vai acontecer? Ela vai pegar esse salário e dividir por 220. E assim eu sei quanto é o valor de uma hora de trabalho dessa pessoa. É assim que eu descubro, né, qual é o valor. E por que 220? Porque essa é a carga horária mensal, né, que a pessoa recebe, né, pelo salário. Então, quando a pessoa está recebendo um salário mínimo, o que aquele salário mínimo está pagando? Ele está pagando 220 horas mensais. 220 horas de trabalho, Lindman? Não. 220 horas correspondentes a trabalho e descanso semanal remunerado. Mas como o descanso semanal remunerado é pago, então ele contabiliza como hora. Então, quando eu falo do pagamento do salário, eu estou falando da totalidade das horas. Então, é por isso que a gente pega o salário e divide pela carga horária mensal. E aí tu descobre quanto é o valor da hora de trabalho daquela pessoa. Então, pega o salário, divide por 220, tem um valor de trabalho. Da onde eu tirei isso? É uma matemática da onde? Artigo 64 da CLT. E isso é importante? Muito, muito importante. Porque sem isso, eu posso colocar a informação da carga horária de forma equivocada. Essa é a terceira informação que eu quero que vocês gravem. Por quê? Porque, por exemplo, se a pessoa trabalha numa jornada de 6 horas, 36 horas semanais, a carga horária dela é outra. É 180. Então, quando eu falo do salário dela, ele não paga 220 horas, porque essa pessoa não trabalha 220 horas. Né? Nem somado com descanso. Ela trabalha 180 somado com descanso. Ela ganha 180, né, no trabalho. Ganha 180 com descanso. E aqui, quando a gente fala de hora de trabalho, a gente não está falando de hora extra, está falando daquele salário correspondente às horas de descanso, né, do mês. Então, olha, estou te pagando isso, e se tu trabalhar até 44, não precisa te pagar mais nada. Por que tu precisa pagar hora extra? Porque o salário só paga até 44. Aí por isso que tu paga essa sobrejornada, né, quando ultrapassa 44. Porque lá, aquele salário não corresponde à 45ª, 46ª. E aí tu tem que acrescer no salário um pagamento que corresponde a essa sobrejornada que não estava paga no salário. Se a gente tivesse uma jornada maior, né, e tivesse um salário correspondente a essa, aí não ia precisar também pagar, tá? Então, a terceira informação é essa carga horária, de 220, né? Nesse nosso caso aqui de 44 horas semanais. E aí tu tem que saber avaliar isso, porque é isso que vai sair no relatório que vai dizer se os parâmetros estão adequados e que, portanto, tu é capaz de sustentar, porque percebam, tudo que eu falei aqui, né, ou foi uma questão fática, olha, o período dele é esse, ou foi uma questão legal, olha, o salário que eu indiquei era o que ele recebia, nessas condições, ou seja, não era só o base. Se a outra parte fala assim, não, mas não é o salário base dele esse, eu falei, e daí? Eu vou falar e daí? Porque não é só o salário base, é o salário base, mais a insalubridade, mais as gratificações, tudo aquilo que tem natureza, né, pela contraprestação do serviço, exceto as horas extras, que isso não seria duplicidade. Mas é isso que a gente está comentando. Eu tenho fundamento para que isso seja mantido. Agora, se a outra parte fala, não, tem que ser salário base. Não, tu tem fundamento para combater essa argumentação. Agora, se tu não tem, tu pode achar que tu está errado,
né, o juiz pode concordar com ela, falar, realmente, você colocou aqui um salário que é diferente do base. E aí tu não sabe justificar, vai ter um problema. Mas tu sabe justificar, tu vai poder combater, né, e eliminar esses obstáculos vindo do juiz ou da outra parte. Não interessa. Então não basta. Aí vamos lá, tudo isso aqui, o 220, né, a carga horária 220, vocês que informam no sistema, tá? Lá no início, no parâmetro dos dados do cálculo, parâmetros do cálculo, no início do PJ Calc, tem lá a carga horária 220. Aquilo é modificável. Se deixou 220, é como se tivesse alimentado 220. E aí tem que ser correspondente a pessoas de 44 horas semanais. Ah, e o histórico salarial? Tu que alimenta também. Então, tu vai dar a informação do salário dele, aí bota um salário, né? Aí a pessoa faz o quê? Bota um salário só durante todo o período. Loucura. Loucura. Por quê? Porque não foi isso que ela recebeu. Então, isso foge ao âmbito fático. Caiu, acabou, tá errado. Né? Foge ao âmbito fático. Ou então ela bota o salário base só, não bota as outras gratificações, errou. Vai calcular. Por que acontece? O sistema vai ter a informação do salário. Aí ele vai pegar esse salário, vai dividir pela carga horária, vai dar um valor mais baixo. E a pessoa não recebia aquilo de hora de trabalho. Ela recebia mais do que aquilo. Porque ela recebia salário, recebia periculosidade, recebia gratificação, recebia outras questões que somam ao salário dela. Porque naquele período que ela está ali, ela está ganhando um valor de hora maior. E tu está cobrando um valor de hora menor. Se tu botou um salário menor, o valor de hora vai ser menor. Consequentemente, quando o sistema for calcular hora mais 50%, o que vai acontecer? O valor da hora vai ser mais baixo, portanto, o percentual de 50% também vai ser mais baixo. Tudo vai ser mais baixo. É raste. E aí tu colocou o valor que não é o salário base. A outra parte falou, olha, esse não é o salário dele. Aí tu falou, eu sei, porque a súmula 264 mandou eu calcular a hora conforme tudo que ele recebia. Não só o salário base. Não só o salário contratual. Não só o salário mínimo, se for o caso. Mas tudo aquilo que ele recebia e somava. Então percebam que isso aqui é fundamento jurídico. Repertório jurídico que vocês têm que colocar, né, para poder sustentar lá no final. Não se trata do sistema. Aí a gente vem para a quarta informação relevante, né, para o cálculo das horas extras estar certo, que é justamente o único ponto que essa desgraça desse cartão de ponto cuida, que é o quê? A quantificação. Aí tu colocou lá, lembra? Tu foi lá, botou quero hora extra acima da semanal, já me falaste, Lindman, que aqui não tem hora extra diária, só semanal, e aí a gente selecionou, conforme o caso, né, para ele calcular acima da semana. Aí vem no relatório assim mesmo, 2 horas extras por mês. Tá certo, porra. Não, né? Por quê? Porque 2 horas extras era só por semana. Pode ser que o sistema acerte. Ou então vamos lá que o sistema acerte. Qual cálculo seria o correto para o sistema colocar lá? Já vamos dizer que o sistema acertou. Ele foi legal. A gente botou lá acima da semanal, escolheu certo, tá? Colocou o início e o fim, 8 horas por dia, segunda a sexta, que foi calculado, mais as 6 do sábado. Pediu a hora acima da semana, né? Deixa eu olhar aqui na minha calculadora. E aí, deixa eu ver aqui, para vocês terem uma noção. Ah, isso é outro ponto. Se eu tenho, gente, 2 horas extras semanais, o sistema, ele quer a quantidade de hora extra mensal. Ele não quer saber, porque ele quer saber quanto que a gente vai pagar por mês de hora extra. Ele quer a quantidade de hora extra do mês, tá? Aí, bora lá. 2 horas extras semanais. Como é que eu descubro a quantidade de hora extra mensal? Agora que eu sei que ele passou 2 horas extras da semana, né? Porque no sábado ele fazia 6 e não 4 horas. É só multiplicar isso aqui por 4,28. E aí vai dar 8,56, tá? Aí tu vai falar assim, tu disse que não tinha matemática, e agora tu acabou de fazer um cálculo. Calma. Esse 4,28 também veio da jurisprudência, é uma jurisprudência do TST. E da onde que ele vem? Ele também vem do artigo 64 da CLT. Por quê? Porque o artigo 64 da CLT, nota esse artigo aí, ele diz o quê? O mês tem 30 dias. Para o seu trabalho, não é 31, não é 28. O mês, o salário, ele paga 30 dias. Tá? E aí, o que o tribunal fez? Ele falou, olha, se o mês paga 30 dias, quantos dias tem uma semana? 7. Então, vamos dividir 30 por 7. Aí vai dar 4,2857, tá? E, portanto, essa é a quantidade de semanas que existe um mês. Então, se eu sei qual é a quantidade sobre a jornada da semana, é só multiplicar, né, por essa divisão aí de 30 por 7, que dá 4,2857. E aí a gente vai ter a quantidade mensal. Percebam que isso é uma orientação jurisprudencial que vem do artigo 64, ou seja, é um conhecimento, né, jurídico e que vocês têm que ter para sustentar a quantidade.
Porque, de novo, ninguém sabe o que tu clicou no sistema. Ninguém sabe o que tu clicou lá no cartão de ponto. Quando a pessoa faz o cálculo lá, o contador, ele pode ter botado toda aquela folha de ponto que está lá e eu não sei qual foi o botão que ele apertou para extrair a quantidade de hora extra. E o que isso, qual é a consequência disso? A consequência é que quando vier no relatório a informação do período, a informação do salário, a informação da carga horária, né, e a informação da quantidade, eu vou ter que calcular na minha mão, igual eu estou fazendo aqui, a quantidade mensal, para poder verificar se a pessoa escolheu a quantificação correta ou se ela não tirou a quantificação da cabeça dela, né? E se ela tirou da cabeça dela, eu vou falar, olha, juiz, conforme a jornada que tu discriminou, porque nem sempre o juiz chega aqui. O juiz é detalhista nesse ponto. E às vezes tu vai ter que embargar, inclusive, para que ele detalhe mais, né? Para que ele dê informações que sejam necessárias para tu alcançar o resultado. Às vezes, olha o que aconteceu no caso meu. A gente chegou lá, o juiz condenou, olha, a jornada é essa, e ele colocou lá, a quantidade de hora extra é 95 horas ao mês. Loucura. Eu falei, isso aqui tá errado. Porque conforme a jornada que ele definiu, a quantidade não pode ser 94. E aí eu mostrei. Eu falei, olha, a jornada é essa, portanto, diariamente é isso, semanalmente é isso, o excesso é esse, e se o excesso semanal é esse, multiplicando por 4,28, né? Que é a quantidade de semanas que tem no mês, isso também é jurisprudência pacífica. Tem outros numerários desse? Tem. Aí entra de novo o repertório jurídico de vocês. Tem advogado que usa 4,34, né? É uma argumentação válida? É pior que é. Né? Vem ali, ele soma o ano inteiro, aí divide por 12, depois divide por 7, enfim. É um cálculo aí diferente, fica bem próximo do 4,28, a pessoa pensa, caramba, para que esse excesso de preciosismo, essa discussão? É porque a pessoa não conhecia isso, aí ela tenta encontrar um raciocínio. Ele fez um raciocínio bom, tá? Esse é um raciocínio muito bom, inclusive. E apesar de ter uma diferença pequena, coloca isso em 5 anos, coloca isso numa demanda coletiva, coloca isso num salário que é expressivo, numa quantidade de hora extra expressiva, isso vai fazer diferença. Então, às vezes, realmente isso faz diferença. E se eu coloco lá 4,34, muitos de vocês não sabem questionar. Para dizer que tem que ser 4,28. Aí tu vai ter que colocar lá a argumentação. De novo, não basta a resposta certa. Tem que ter poder de sustentação. Até porque existem, né, juízes e juízes, tribunais e tribunais. Então, tem tribunal que faz o seguinte, gente, com vocês. Olha, fulano pediu isso aqui. O que tu acha, a parte contrária? Aí a parte contrária não fala nada. A parte contrária não se opôs, eu vou dar o que ele pediu. O cara nem julga mais. Ele só faz isso. Aí ele só vai julgar mesmo aquilo que for controverso. E que for claramente. Se tu não for expresso, ele não tá nem aí. Então, esses pontos são relevantes por isso. Aqui parece meio desordenado, tá, gente? Mas dentro do curso ele é ordenado. Quando vocês forem fazer o meu curso, ele está ordenado. Isso aqui é só para mostrar para vocês o porquê o cartão de ponto é inútil. Porque no fim das contas, se tu usar o cartão de ponto e clicar na quantificação correta, porque tu já sabe identificar essa quantificação correta, tu vai ter que fazer a mão no final. Para poder avaliar se aquela quantificação está adequada. E aí, meu amigo, para que eu vou usar essa ferramenta, então, desgraça? Perder meu tempo? Se eu posso simplesmente, e aí entra como é que vocês vão calcular realmente a hora extra. Como é que vocês vão fazer isso? Tá? Ah, Lídia, tu tá fazendo exercício de imaginação, não estou entendendo. Então, pega o teu PJE Calc aí e abre um cálculo. Tá? Abre um cálculo, abre um relatório, que aí tudo que eu estou falando, tu vai ver materializado na tua frente. Tá? Então, tu vai entrar lá no sistema do PJE Calc, ignorar o cartão de ponto, tá? Vai entrar nas verbas e vai escolher lá nas verbas expresso a hora extra 50%. E aí eu já vou responder a pergunta da Indianara, que falou sobre hora extra 60%, 70%, tá? 110%, por exemplo. 110%, gostei, tá? Que vem da convenção, né? Vou responder a Indianara aqui porque é da ídola para mim também. Então, vamos lá. Gente, eu admiro muito advogados estudiosos de trabalho. Porque, como eu disse para vocês, não é só o tempo. Tem gente aí que está 10 anos na advocacia e ainda tem que aprender, ainda está no início, porque está só replicando o que já fazia no primeiro ano, no segundo ano. Tudo que ela aprendeu em 2 anos é o que ela replica em 10.
Então, o que valeu esses outros 8 anos? Né? Tem que estar ali tentando melhorar. E aí eu gosto dos alunos que estão estudando, porque a gente também faz isso, e a gente também tenta, né? Tenta não, a gente faz isso. Porque, por exemplo, a gente estuda muito. A gente estuda marketing, a gente estuda as ações, como torná-las mais produtivas, estuda inteligência artificial, para ver se realmente aquilo vai ajudar vocês na prática, ou não vai emburrecer vocês. Porque tem advogado que trata vocês como burro aqui na internet, e eu fico puto com isso. Porque a pessoa chega e fala, olha, usa esse atalho. Olha, tu vai fazer isso. Aí isso funciona em um caso. 2. Se tu for fazer análise de outros casos e usar essa mesma lógica, tu vai te ferrar. Então a pessoa não tem comprometimento, e aí tu vai lá e fica seguindo aquela fórmula de bolo, como se tu não fosse capaz de compreender mais do que isso. E aí, meu amigo, se ferra. Aí eu fico mordido com esse tipo de coisa. Então, tem que estudar, né? A gente está estudando aqui. E isso vai fazer o quê? O trabalho de vocês ser muito mais fácil. Vai ser 10 minutos. Então, em vez de ficar alimentando planilha, você vai resolver em 10 minutos. Ah, vai dar um tempo para utilizar, para somar esse repertório? Vai, mas depois que somou, acabou. E não tem que ficar lembrando, memorizando tudo, não. Porque, como eu falei para vocês, eu não lembrava qual era a soma. Mas eu sabia já todos os parâmetros e tudo mais, já estava até lá na demanda. Né? E aí eu quero ver, eu quero lembrar. Eu vim aqui no índice remissivo, peguei a súmula, acabou, é isso. Só para justificar quando for necessário. Na maioria das vezes, quando a gente tem essa solidificação em detalhe, dificilmente a parte contrária vem combater. Até porque se ela vai lá, não precisa nem colocar na demanda. Eu preciso colocar na demanda que eu estou usando o salário, mais gratificação, mais insalubridade. Não, pô. Se a informação estiver adequada no histórico, com essas somas, e eu estiver lá contra-cheque, ou estiver narrando na RT o que ele recebia, aí a parte, por exemplo, vai lá questionar. Se ela questiona sobre o salário base, ela não estudou direito. Porque se ela estudou direito, ela ia saber que são esses todos a soma. Ou então ela está tentando te fazer de lesa, aí eu já ficaria puto. Né? Tá pensando que eu sou lesa? Tá pensando que eu sou besta, que eu não estudei? Então ela faz isso aqui, ou por malícia, ou porque ela não sabia disso. Mas aí tu vai lá, não é para tu dar aula para ela não, é para tu ganhar o processo, e aí ela que aprende. Né? Com isso daí, tá? Ou ela já sabia. Mas aí, na maioria das vezes, como regra geral, isso acontece? Acontece. Advogado falando de besta? Acontece. Né? Mas, para ver se tu tá atento ou não, hoje mesmo eu me fiz de besta. Eu tô falando aqui, mas hoje mesmo eu me fiz de besta, né, na audiência. Por quê? Porque a nossa cliente não trouxe, né? Ou é porque civilista se aventurando na justiça do trabalho, né? É verdade, isso daí é muito comum. O civilista acha que trabalhista é fácil, tá? Coitado. E aí pega uma pisa. Civilista, eu tinha esquecido dessa situação. Mas também normalmente é isso. E aí hoje, por exemplo, eu estava na audiência, a testemunha não trouxe a parte para a audiência inicial, a parte não trouxe a testemunha, né, investir. E aí eu pedi para a parte lá para rolar, para trazer voluntariamente, né, na audiência seguinte. Eu falei, olha, não tenho como, não tem como ser voluntário para não ter que intimar e juntar uma carta convite, fazer de forma forçada. Mentira, ela não tinha feito a carta convite, né? Era um processo baixo e eu falei, bora ver o que vai dar. O advogado da outra parte estava atento e falou, não, a gente precisa rolar no primeiro momento, senão vai ter que dispensar. Aí eu falei, então dê um minuto que eu vou mandar o link aqui para testemunha. Eu não tinha conversado ainda com ela sobre enviar o link. Isso tudo tinha sido instruído, né? E aí, enfim, é uma outra pauta. Mas aí eu me fiz de lésbica e o advogado de novo. Não, isso já está precluso e tudo mais. E realmente, né? Então, assim, às vezes, vai fazer, o advogado pode fazer de lesa ali e tu precisa estar atento. Mas por muitas vezes, na maioria das vezes, o que vai acontecer? Se principalmente na questão inicial, ele está vendo que tu somou o salário, gratificação e tudo mais, ele fala, isso não é um advogado lesa. Isso é um advogado que sabe das coisas. Então eu não vou lá falar besteira, né? Que ele também vai ficar, pô, não vou falar besteira aqui. Ele vai saber, porque se ele não soubesse, ele não ia juntar. Ou então ele realmente achou que tu não sabia, juntou sem querer e ele vai lá te encher o saco, tá? Mas ainda assim, o direito vai estar do teu lado. Porém, como eu disse, tem que saber sustentar, porque senão tu pode pegar um obstáculo do juiz, de um servidor ali falando do acordo. Porque na primeira audiência, se ele traz isso na primeira audiência, o juiz não tá lá, né? Às vezes não é nem o juiz, aí o servidor fala, não é não tá o salário base, ele não sabe disso aqui, não é obrigação dele, né? Ele só tá ali para fazer a conciliação.
Então, percebam que todo momento não basta ter resposta, tem que saber sustentar, tá? E aí, vamos lá. Vocês já perceberam que não basta apontar a quantificação lá no sistema, porque no final das contas tu vai ter que fazer a mensuração. E aí, de novo, vamos para a parte das verbas mesmo, para a cobrança da hora extra. E eu vou voltar ainda para falar do cartão de ponto, para no final, tá? Para a gente deixar para o final essas curiosidades, eu vou mostrar para vocês um a um por que aqueles não prestam. Né? Por exemplo, hora extra acima da mensal. Gente, isso nem existe. Nem existe norma falando, olha, a pessoa trabalhou tantas horas no mês. Imagina, só ter sobrejornada. Se a gente tem uma sobrejornada que é diária, a pessoa contar a sobrejornada só depois do cálculo do mês, a pessoa o quê? Vai trabalhar o quê? Normalmente, para você ter uma noção, da carga horária de 44 semanas, um mês seria 180. Então imagina tu mandar uma pessoa trabalhar basicamente 180 horas direto, e aí depois tu falar assim, não tem hora extra porque tu não passou da quantidade mensal de hora extra. É louco, a pessoa já até morreu no meio do caminho, até passou mal, né? Enfim, sobre-humano. Então é para vocês verem as incongruências. De onde veio essa norma? Não veio de lugar nenhum, isso daí foi criado na cabeça. Mas a gente já falou aqui sobre preclusão, sobre decisões injustas que ficam lá, tá? Então bora lá. A gente chegou nas verbas, tá? Chegou lá nas verbas, vamos cobrar hora extra. O que a gente vai fazer? Vai entrar no Expresso, tem um botãozinho lá, verbas Expresso, escolher hora extra 50%, vamos já falar das outras, tá? Hora extra 50% e salvar. Quando salvar, ela vai vir para a aba das verbas. Aí vai ter 3 botãozinhos do lado esquerdo aqui. Um X para excluir, que é quando tu escolher sem querer ou escolher errado, depois mudou de opinião, a verba foi indeferida, vai lá e exclui. No meio tem a ocorrência, é um quadradinho assim. Se tu botar o mouse, vai estar com a ocorrência da verba. Esse quadradinho, ele serve para quê? Para mostrar quais são os meses que tu está cobrando hora extra. Vai estar lá todos. Todos do período contratual. Como é que o sistema sabe? Porque lá no início, quando tu começou o cálculo, né, tu já colocou ali o período de trabalho. Então o sistema já deduz, se está cobrando hora extra, é de todo aquele período. Se não for de todo aquele período, tu vai ter que desmarcar o que está marcado ali. Tudo que está marcado está cobrando. Tu desmarca aquilo que é o mês que ele não fez hora extra. Oh, não quero esse, não quero esse, quero só apenas esses aqui, que são os meses que eu quero cobrar hora extra, que não foram pagos, que ele mudou de jornada, não foi pago nada, tá? Salva ou deixa como está, se for integralidade. Mas vamos para a quantidade, que é aquilo que o cartão de ponto faria, mas a gente já falou que não vamos usar. Não vamos usar cartão de ponto. Porque não serve, porque mesmo que tu use, tu vai ter que fazer isso aqui que eu vou te mostrar. E aí, isso aqui é melhor fazer só isso do que fazer os dois. Do que ir lá, colocar a folha de ponto, pedir para quantificar, para depois tu fazer isso aqui. Não faz sentido nenhum. Né? Isso para mim é totalmente ilógico. E a maioria das decisões judiciais, 99% delas, vão fazer a mesma coisa. Por quê? Porque ele precisa confirmar o resultado. Se ele precisa confirmar o resultado, para que eu vou contar com essa desgraça de planilha e botãozinho lá que eu não sei nem que clicou. Eu não sei nem qual foi a quantidade que a pessoa escolheu. Então, o que eu vou fazer agora? Vou sair dessa parte da ocorrência aí, vou entrar no parâmetro da hora extra. Tá? De novo, querem mais produtividade? Entra no PJ Calc aí, que vocês vão enxergar o que eu estou falando. O parâmetro é uma setinha verde aí na direção da hora extra. Aí tu pode escolher qualquer cálculo de hora extra que tu tem. Clicou aí. Quando abrir esse parâmetro, vai abrir uma imagem com vários botões, aí vocês ficam algo doido, meu Deus, que monte de coisa é essa, né? Incidência, ocorrência, tarará. Esquece, limpa isso da tua frente, esquece tudo isso. O que é importante aí é a mesma coisa que a gente já trabalhou antes, que a gente já trabalhou aqui. O que é importante? Vai estar escrito assim, ó, histórico salarial, qual é a base de cálculo? Vai estar assim, base de cálculo, histórico salarial. O que é isso? É o sistema pegando as informações salariais que vocês deram para ele. Então, o sistema vai lá no histórico, vai pegar essa informação salarial, tá? E aí, a partir disso, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar qual outra informação que ele vai pegar? Ele vai pegar a carga horária, que está lá no parâmetro, no início do cálculo tem lá a carga horária. Aí ele vai olhar a carga horária 220, então eu já sei qual é o salário, já sei qual é a carga horária. Então eu já sei, o sistema fala assim, eu já sei qual é a hora de trabalho dessa pessoa, porque eu tenho o salário, e aí o salário tem que estar nessa qualidade aqui da suma. Se não tiver, foi tu que deu a qualidade errada, tá? E aí tu colocou a carga horária certa lá no início? Colocou, né? Perceba, isso não tem nada a ver com a folha do cartão de ponto ali. Porque o pessoal acha que a hora extra calcula ali, não tem nada a ver. Né? Tem a ver com essas situações. Aí tá o período certo lá no início também, tá a carga horária certa. Vocês informaram o salário com qualidade. Aí entra no parâmetro o sistema,
né, que é uma calculadora, ele já fez o cálculo de quanto é a hora de trabalho. E, portanto, ele também já fez o cálculo de quanto é a hora mais 50%. Porque ele falou assim, pô, eu sei qual é a hora de trabalho já. Porque eu tenho salário, eu tenho a carga horária, eu tenho período de cada época, o salário de cada época, de cada mês. Então, eu sei qual é a hora de trabalho de cada mês desse contrato aqui. Porque essa pessoa já me deu essa informação. E eu também sei, portanto, quanto é a hora mais 50%. Isso é muito fácil. É só multiplicar por 1,5. Inclusive, se vocês estiverem aí com o PJ Calc aberto, assistindo essa aula, né, com ele aberto, quando entrar no parâmetro vai estar assim, multiplicador, 1,5. E aí, Indianara, já te dando a tua resposta aqui, antes da gente pular para a quantificação, é isso aí que tu vai mudar, tá? Quando tu quiser a hora extra, 60, 110. Por exemplo, se eu quero a hora mais 60%, eu mudo esse multiplicador aí para 1,6, porque é a hora mais 60%. Lindman, mas eu quero 110%. 110% significa a hora mais 10%. Né? Então, só que para eu ter uma hora cheia, né? Então eu vou clicar em 2,1. Vai multiplicar por 2,1, que é a hora, mais 100% dela, que aí vira 2. Né? E mais 10%, vírgula 10. 1. Então é 2,1. Fechou? Então muda esse multiplicador. Só que toda vez que tu mudar o multiplicador, tu vai mudar, obviamente, o nome lá em cima. Ah, eu mudei o multiplicador, né? Em vez de hora mais 50%, eu não quero mais hora mais 50%. Eu quero hora mais 60%. Eu vou multiplicar 1,6 em vez de 1,5. Mudei, porque eu não quero 50, eu quero 60. Então 1,6. Aí tu muda o nome lá em cima, né? Para sair no relatório o quê? Hora extra 60%. E aí o multiplicador, quando sair no relatório, vai estar 1,6. Ah, eu quero 110%. Então, hora extra 110%, muda o multiplicador por 2, para 2,1 em vez de 1,5. Tá? Mas acabou por aí? Não, porque tu também vai ter que ter aí a desenvoltura, né, e o trabalho de quê? Mas tu tem com certeza de quantificar. Bem do lado assim, tá assim, quantificação, do lado desse multiplicador, tá? Quantificação. Aí tá escrito assim, formas de quantificação. Aí tem assim, cartão de ponto, que é o dito cujo que vocês teriam alimentado, informado a forma de quantificação, né? Que tem várias lá, teria que saber a correta. A gente fez um caso concreto aqui para poder, a partir dele, dizer qual é o correto, né? Você tem que aprender a identificar isso. E aí, escolher cartão de ponto e aí sair o resultado. Tá? Só que isso é suficiente? Não, porque aí chegar lá, tu ia ter que ver se o resultado estava compatível com a jornada que tu colocou. E se tu colocou a forma de quantificação correta, né? Não tem outra forma, Dianara. Por quê? A Dianara falou assim, a gente fez isso, só que a gente achou que tinha outra forma. Por que não tem outra forma? Porque convenção, gente, coletiva, ela traz verbas infinitas, como, por exemplo, 110% de hora extra, 70%, podia ser 95%. Então, o sistema ele não tem um rascunho de tudo que existe no direito do trabalho. Então, se ele não tem rascunho de tudo, aí ele deixa para vocês criarem. Aí vocês podem, nas verbas lá, inclusive, tem assim, manual. Aí vocês poderiam criar. É uma verba do zero. Porém, dá muito trabalho. E aí o ser humano, ele não é tão criativo como ele pensa. Eu falo isso nas nossas aulas, né? Como assim? Tem uma hora extra, por exemplo, aqui, a única coisa que mudou foi esse percentual. De resto é tudo igual. O salário é igual, a carga horária você vai ter que mudar. Então as formas de cálculo, as etapas são iguais. Só muda o multiplicador. Então é melhor tu pegar uma verba que já seja parecida ali para modificar ela. Tá? E aí, falando de quantificação, vocês vão quantificar conforme folha de pontos? Claro que não. Vocês vão fazer exatamente isso que vocês fizeram aqui. Vocês vão olhar a jornada da pessoa que vocês estão atendendo. Ela vai falar assim, eu trabalhava 8 horas diárias, no sábado 6. Pô, tu somou tudo. Deu o quê? 46 horas. Pronto. 46 menos 44, que é a jornada semanal comum. Aí ficou 2 horas extras semanais. Como é que eu transformo isso para mensal? Por quê? Porque o sistema, quando ele fala quantificação aí, desse do PJ Calc, ele quer a quantificação mensal. Ele não quer a semanal, ele não quer a quinzenal, ele quer a mensal. Então, tu vai informar para ele a quantidade do mês. Então, se é 2 semanais, multiplica por 4,28. Olha, a Jéssica
comentou aqui que ela já ia falar que era 4,28 também, agora que eu percebi. Naquele momento que a gente estava relatando por que esse 4,28, né? Porque ela já tem noção, já foi lá, já tem um repertório jurídico relacionado a isso. Não sei se ela também é nossa aluna lá no Trabalhista Reis, no PJ Calc, mas isso também vocês têm essa informação lá. Por quê? Porque cada etapa dessa é um fundamento, que não só precisa ser exercitado, como precisa ser sustentado. Só que eu preciso sustentar tudo, Isma? Não, gente. Por quê? Porque se eu escolho todas as etapas de forma adequada, e eu conheço, né, eu coloco lá o que eu escolhi detalhadamente. Olha, eu escolhi a quantidade aqui, 2,4,28. Deu 8,56. Aí tu vai botar aí nesse campo, olha só, tu vai botar nesse campo de quantidade lá do sistema, essa quantidade mensal. Então, o trabalho de vocês é descobrir a quantidade mensal, que era, teoricamente, o que aquele cartão de ponto ia fazer. Só que mesmo que vocês escolham lá, é obrigação de vocês, no final, verificar se o resultado que deu é compatível com a jornada que vocês indicaram. Porque senão pode ser um bug do sistema. Porque senão tu pode ter clicado na porcaria de um botão abaixo daquele que tu queria quantificar. E aí a tua demanda vai sair errada, porque aquilo ali serve de parâmetro para eu, como parte contrária, te impugnar, te apresentar uma contestação contra aquilo, né? Recorrer contra essa tua demanda, contra esse equívoco, e aí tu vai abrir uma brecha. Então, não faça isso. E quando tu aprende a fazer isso aqui, olha a economia que tu teve de tempo. Para que tu vai botar jornada lá? Para que tu vai escolher? Faz logo aqui, coloca 8,56, botei lá a quantidade mensal, acabou. É só salvar e regerar. Acabou o cálculo de hora extra. Essa é a dificuldade aqui que a galera tem. Mas tem porque não tem o repertório jurídico, não tem a instrução prática, né? E não entende o todo para quando chegar na hora de fazer isso aqui em quantos minutos aqui? Não deu nem um minuto para fazer isso aqui. Entendeu? Para quantificar. Agora vai lá alimentar a porcaria do cartão de ponto. Vai dar trabalho para caramba, tempo para caramba. Isso desgasta vocês. A advocacia ela é para ser leve, né? Ela é para ser combativa, mas não é para ser estressante. E o que é estressante é porque vocês estão ali tentando trabalhar, olhar, aprender só fazendo. Não é assim que faz, tem que estudar, né? Para ter segurança. Para quando vierem tentar te enrolar, fazer igual o advogado de hoje, né? Então, não, meu amigo, não dá para fazer isso. Não te faz leso. E tudo bem, né? Ele estava certo. Só que, enfim, era ali o meu trabalho na audiência, mas às vezes vocês vão ter advogados ali que vão... E assim, eu não estava questionando o conhecimento dele, né? Dizendo que ele estava errado. Eu estava fazendo o ato e vendo o que ele ia fazer. É diferente de quando a pessoa chega e tenta falar, olha, por que tu não foi por esse caminho? Pô, ou ela tá te chamando de leso, né? Ou ela tá alegando ali, sustentando a própria ignorância, tá? Então, bora lá. É isso que vocês vão fazer, é só isso. Indicar a quantidade aí nessa etapa do sistema. Vai escolher a hora extra, vai entrar no parâmetro e indicar a quantidade. Aí ele vai botar essa quantidade para todo o período, né, contratual. Aqueles que não quiser, tu elimina. Ah, Lindman, mas são períodos... Aí tem essa situação. Olha só. A pessoa tem uma jornada diferente num período, diferente em outro. E aí, não tem que usar a folha de ponto? Não, estou fazendo a mesma coisa. Ah, em vez de 6, ela trabalhava 8 todo dia. Aí não era mais 2, né? Além da semanal. Eram 4. 4 vezes 4,28, a quantidade. Tu vai botar onde? Aí no parâmetro? Não. Aí tu vai lá na ocorrência, tu vai ver que vai ter uma tabela assim, mês a mês. E aí nos meses que for essa jornada, em vez de 2 semanal, mas acima 4, né? Aí tu vai multiplicar por 4,28, tem a mensal, tu vai colocar, olha, tem lá quantidade, assim, a aba quantidade. Vai colocar em cada período, né? Indicar cada período quanto era a hora extra em cada período. Pronto, salva, pronto, tudo vai sair o resultado certo. Ah, qual é o valor? Não precisa saber do valor. Os parâmetros aqui que vão dizer se está certo ou não, né? As pessoas tentam avaliar por valor. Não dá para corrigir cálculo por valor, porque o que importa são as etapas que tu escolheu. O valor é uma consequência. Vai ter juros, vai ter correção, vai depender aí de várias situações relacionadas a isso. Então é por aí, aí tá. Por que a gente não... Então, Lindman, usar o cartão de ponto é improdutivo, né? Porque tu vai usar aquela desgraça lá e depois tu vai ter que fazer aqui para corrigir. Então, mas a gente fazer e colocar logo, ao invés de fazer todo
aquele procedimento e escolher. E ainda ter que corrigir o sistema depois, se ele errar. Se ele errar, tu vai ter que fazer isso aqui. Tá? E acontece se ele errar. E aí, bora lá. Além disso, ele tem a desgraça das chamativas equivocadas, né? Ou seja, os convites ruins. Ele fica, olha, tu não quer quantificar a hora extra acima da oitava diária, né? E tu tem que saber, Celeste, quando é acima da oitava diária ao invés de 44 semanais. Aí tem, por exemplo, jurisprudência não, né? Não tem jurisprudência, não. Vai encontrar jurisprudência, vai ter no termo relacionado a soma de decisões nesse sentido. Mas significa que é adequada. Tá? Exemplo, a mais benéfica. Isso não existe. Isso não faz sentido nenhum. Né? Por quê? Tu vai saber mais isso quando tu estudar a súmula 85 do TST. Porque existe a jornada acima da oitava diária e existe a jornada acima da 44ª semanal. Quando a gente fala de Constituição Federal, eles não falam de uma sobre outra. A Indiana já sabe o que eu estou falando aqui. Porque ela já está lá no estágio trabalhista, tem essa aula e a gente dá essa pista para vocês lá. Então, no Trabalhista Raiz também tem essa aula. E no PJ Cálculo também. Então, a gente tem aqui uma distinção entre a diária e a semanal. E dá para discriminar, dá para dividir. Por várias vezes a gente divide na demanda, sabe o que acontece? Aí tem, por exemplo, tem a hora extra 50%, tem o adicional de hora extra 50%. Sabe o que o juiz faz? Ele fala assim, tá pedindo em duplicidade, doutor. Ele não entende, né? Mas aí, quando ele não entende, e a gente colocou ali os fundamentos adequados, eu tenho matéria para recorrer. Aí eu recorro quando eu quero. Ah, tem vezes que tu não recorre? Tem vezes que eu não recorro. Por quê? Mesmo sabendo que eu estou certo e ele está errado? Sim. Porque às vezes é um valor não expressivo. Então, subir ali com um recurso de R$1.000 é mesmo que entrar com uma demanda de R$1.000. Subir com um recurso de R$2.000 é quase o mesmo que entrar com uma demanda de R$2.000. Isso pode ser improdutivo tanto para o cliente quanto para a gente. Então, porque os honorários de vocês vão ser 300 para fazer o recurso. É complicado esperar para ganhar R$300. Então, é basicamente essas questões que fazem a gente, às vezes, deixar uma decisão como está. Então, vocês podem encontrar a decisão aí que vai estar assim, isso é duplicidade. E aí vocês vão lá e abraçam essa decisão para dizer que é uma duplicidade. Pô, pode ser que a parte só não tenha querido, né, recorrer porque não valia a pena, assim como a gente faz aqui. Então, é para vocês verem como tem decisões injustas que elas vão permanecer, porque às vezes é improdutível ir lá combater ela. Então, é por isso que não dá para vocês saírem por aí esperando que a experiência diga o que vocês vão fazer, vocês vão ter que estudar mais profundamente. Alguns advogados podem, com a recorrência de assistir isso, falar, olha, o caminho certo é esse. E não é esse. Tá? Por quê? Porque existe fundamento para reformar. E no momento em que este valor for expressivo e relevante, tem que estar preparado para fazer isso. Né? Não pode estar ali. E tem que estar preparado também para explicar para o cliente. E sim, ele tinha razão, porém, às vezes é mais improdutivo seguir, ainda mais depois que ele teve uma procedência em relação aos demais. Porque normalmente, quando ele fala em duplicidade, ele já condenou em hora extra. E aí a hora extra vem com valor expressivo. Então, às vezes, a gente já termina por ali. Entendeu? Ele já está satisfeito. E ele também quer encerrar esse processo. Então, quando a gente fala de hora extra, vocês vão ver lá de novo também a quantidade mensal. Assim, calcula a quantificação conforme a hora extra acima mensal. Gente, isso não existe. Não tem nem como dizer para vocês, simplesmente não existe. Por quê? Mas por que fizeram isso? Vocês querem o motivo? Vou explicar por que não fizeram isso. Por que tem lá a quantificação? É só você entrar no sistema, tem lá. Por que está lá quantificação acima da hora mensal? Aí eu vou dizer qual foi o raciocínio. E percebe? Parece lógico, mas não tem sustentação legal. Então, bora lá. Um exemplo. Quando tu pega um contra-cheque, o que está escrito lá? Hora extra, 50%, 60%, 110%, como a Indianara trouxe aqui, né? Está escrito o que lá? Está escrito assim, hora extra, tal, quantidade do mês. Só que aquilo ali, gente, é uma forma de pagamento. É igual o salário. O salário tu recebe um mês, né? O salário ali do mês, mas ele vai sendo somado dia a dia. Tu trabalha 15 dias, tu recebe saldo de salário. Encerrou o contrato na metade. Tu não vai receber, porque tu não chegou no valor do mês. Não, tu vai receber proporcional a 15 dias. Então, a hora extra, ela é calculada diariamente, se há uma sobrejornada ali. Tu pode acabar cobrando hora extra ou adicional de hora extra. Né? Ultrapassou a semana, tu vai cobrar a hora extra semanal. No final do mês, tu vai acumular todas as horas extras semanais e vai pagar
porque tu escolheu a forma de pagamento mensal, porque tu foi contratado nesta modalidade. Mas isso não tem nada a ver com calcular quantificação de sobrejornada depois de tu completar a jornada do mês, fazer a soma de quanto tu trabalhou no mês e ver se sobrou hora extra. Isso não tem nada a ver. Porque se tu ultrapassar diariamente ou semanalmente, já tem sobrejornada e o pagamento dessas horas é diferente da hora comum. É totalmente diferente uma pessoa que está trabalhando numa jornada de 6 para uma pessoa que está trabalhando numa jornada de 12. Né? A de 12, não de 12 por 36, mas que tem essa jornada de 44 horas e trabalha 12. Então, a hora a partir da nona, a hora a partir acima da 44ª, ela tem uma diferença de pagamento. Isso que é hora extra. Hora extra é o quê? É uma forma de remuneração para dizer, olha, a partir de determinado momento, não basta pagar uma hora comum, uma hora de trabalho correspondente à hora de trabalho do salário. Tem que ter um acréscimo, porque essa pessoa já está numa fase de desgaste. A maioria dos acidentes de trabalho acontece aonde? Na sobrejornada, né? Então, olha só como é conectado, né? É profundo ali a questão de sobrejornada. E as pessoas se contentam e querem vir para a área do trabalho advogar, falando assim, olha, essa jornada, esse cartão de ponto, quero clicar no botão e falar, te vira aí, juiz. Tu jura que ele vai conseguir, que ele vai fazer toda essa análise? Não vai. Tu jura que um chat GPT vai conseguir discriminar, diferenciar essas situações? Não vai. Porque ele vai ter a resposta certa conforme o artigo. É igual uma vez. Não vou contar essa história, não, senão eu vou ficar puto com o meu. Não vou contar. O nosso sócio mais novo, quando ele começou a trabalhar com a gente, meu irmão, eu fiquei muito puto. Agora ele já mudou isso, que ele já aprendeu, né? Eu dei uma orientação para ele, falei assim, olha, segue esse caminho bem aqui. E aí ele foi perguntar para um juiz, que ele estava fazendo uma pós-graduação em trabalho, e ele foi perguntar para o juiz a opinião dele sobre a nossa proposta, né, nossa ação trabalhista. Olha, o que tu acha? A gente está pensando em fazer isso. Sabe o que o juiz fez para ele? Pegou um artigo e leu a porra do artigo para ele. Aí ele leu o artigo de volta pra gente. Falando, olha, eu perguntei isso aqui pro meu professor da pós. Rapaz, fiquei virado no giraia. Por quê? Porque tu acha que eu não conheço esse artigo, não, é? Eu tô achando que eu não, essa é a base. Claro que eu conheço esse artigo, só que ele é superado por causa dessa outra orientação, por causa dessa outra questão. Né? Mas o juiz falou. O que o juiz falou? Porque o juiz fala um monte de idiotice. Né? Ainda mais porque. Mas não é só o juiz, não. O advogado também fala. Por quê? Se isso acontece, gente, na prática, e aí já entrando no campo prático aqui, acontece pela atribuição que vocês têm, pela imagem que vocês têm. Então, o advogado, quando ele se traz, né, ele usa a imagem dele, olha, eu sou advogado, o que eu estou falando é que essa pessoa vai acreditar, porque ela não é advogado, né? E aí o juiz, ele também faz isso. Teve uma audiência esses dias que a juíza falou um absurdo, que eu fiquei assim, mas por quê? Porque ela está sentada na cadeira de juiz. Então, como ela está na cadeira de juiz, normalmente, o que acontece? Eu sento aqui na cadeira de juiz e eu falo, veja só, veja bem, é assim, vamos analisar sobre essa ótica. E aí essa ótica pode ser uma merda, mas as pessoas acham relevante porque a pessoa está sentada na cadeira de juiz. Assim como vocês são advogados, tu pode dar uma ótica ridícula, um argumento ridículo, e a pessoa, não pode crer, mas ela é advogado, então eu vou acreditar, isso é comum. Então, é a visão de autoridade, né, que vocês têm. Só que às vezes as pessoas perdem a mão, porque elas se empolgam com a autoridade que ela tem, e aí ela fala de coisas que ela não tem fundamento. Então, ou então que ela não analisou, ele não analisou, não é que o juiz não tem, ele não analisou, ele é juiz, ele tá nem aí, ele não vai propor a demanda, ele não vai lá analisar o caso concreto e sustentar e tudo mais, para que aquela pessoa. Esse não é o trampo dele. Esse é o nosso. Entendeu? E se ele se opor, a gente vai superar ele. Esse que é o caminho. Então, esse entendimento que ele não tinha na fase inicial, agora ele já tem. Por quê? Porque ele já teve que ir para a audiência e lidar com o juiz falando, mas você aceitou um contrato informal. Imagina isso na área do trabalho. Como é que esse cara está lá sentado na cadeira de magistério, né? De magistratura, perdão. Então, o cara está sentado na cadeira de magistratura e questiona o porquê da pessoa ter aceitado um contrato informal. Isso é um absurdo, mas vai acontecer. E agora ele entende isso, né? Assim como vai acontecer de advogado, né? Dianara culpou os civilistas aqui, eu também, estou com ela. Que ela falava, eu tô com ela. Mas é isso, acontece às vezes que uma pessoa
que não tem o repertório da área, né, se manifestar, assim como a gente pode se manifestar de forma ignorante em outros, tá? Eu acho que a gente preencheu o suficiente. Vocês têm alguma dúvida aí? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat, né? Se alguém está com alguma dúvida no YouTube, eu acabei vindo para cá. Não, a gente tem aqui, deixa eu ver, Kaká. Não sei onde eu tô, não. Acho que eu até tô no lugar errado já. Pareceu que não. Então é isso, pessoal. Eu vim trazer essa informação para vocês. Não use esse cartão de ponto. É improdutivo, é inútil. Tem um monte de... A chance de vocês caírem em besteiras, né? A Jéssica falou assim, quer aprender sobre audiência. A gente vai ter isso também, tá? Vou dar um spoiler aqui. Eu estou orientando novamente as construções de RT para uma das minhas sócias. E a gente já zerou as RTs dela, né? Não sei se eu comentei aqui, acho que não. Mas a gente zerou todas as RTs dela e eu vou pegar os casos dela para quê? Para mostrar para vocês a estrutura dessas RTs. Né? Mostrar como é que a gente estrutura, como é que a gente pensa, como é que a gente calcula, né? Porque isso chega no final, é basicamente a metodologia que a gente tem no trabalhista raiz, que é uma metodologia própria, né? Da máquina do tempo, do processo de trabalho. Então é o quê? É partir para o futuro aquilo que eu quero, e isso facilita eu compreender cada etapa que eu tenho que cumprir para chegar lá. Então a metodologia que eu criei, a metodologia que eu uso para resolver qualquer processo, e que no meio desse caminho, né, tá a audiência, que ela é fundamental para que tu sustente aquilo que tu quer buscar no final. Então, o cálculo, ele é o futuro, é aquilo que tu vai buscar. A audiência é uma etapa que tu tem que cumprir para chegar naquele valor, né? Por exemplo, se a gente está falando aqui de período e também de jornada, isso, por muitas vezes, vai ser cumprido e comprovado na audiência. Porque eu não tenho prova documental cartão de ponto. Ou eu tenho cartão de ponto, mas eu quero invalidar ele. Né? Olha, outra situação. Então, eu tenho cartão de... Ainda bem que tu falaste sobre audiência, Jéssica. Então, a pessoa tem um cartão de ponto, mas não serve de nada. Por quê? Porque ele é britânico, ele é equivocado, eu quero anular. E aí, chegar na audiência, a gente vai ter lá a discussão que eu consigo provar oralmente, né? Ou por outros meios, por foto, por... Eu já até usei esse exemplo aqui, a Jéssica estava nessa aula, foi de um aluno nosso que ele colocou a geolocalização. Não sei se a geolocalização ela tem tempo, mas ele colocou a geolocalização para demonstrar que a pessoa ia lá todo dia naquele lugar. Então não tinha como dizer que ela não estava lá, né? A jornada dela todo dia era trabalhadora. Então, porque às vezes, não estava lá não, tá aqui a geolocalização dela naquele lugar, né? Pelo celular. E aí vocês têm horário também. Se tiver, também é uma forma de demonstrar que a pessoa ali está à disposição. Então, essa que é a grande questão. Vai provar por documento, por testemunha, e aí a fase de audiência pode ser fundamental para que tu alcance o parâmetro que tu deu, para que tu solidifique a jornada que tu deu, e o resto é consequência. Porque o resto tu vai só extrair a quantidade da jornada que o juiz reconheceu, e se ele quantificar errado, tu vai impugnar, e quando tu vai impugnar, tu vai com base na jurisprudência de quantas semanas tem no mês, né? Tu vai com base na quantificação que extrapola a artigo da Constituição Federal, artigo 7º, né? Não sei qual é o inciso agora, que extrapola a jornada semanal, a jornada diária, né? Ou a convenção coletiva, ou a norma especial que trata de uma jornada que tem uma jornada menor, de 36. Então, essas são as fundamentações, e quando o juiz foge, é isso que tu aponta, e conforme o fundamento. Se ele se insistir no erro, vai recorrer, e aí a gente tem até matéria de direito aí para aplicar recurso de revista. A gente tem a súmula 85 do TST, que fala sobre a quantificação, né, sobre a mensuração de jornada de hora extra em 8º e 44. Então, percebam que isso tudo é jurídico e não tem nenhuma matemática mirabolante. E também não tem atalho. Infelizmente, eu vim aqui trazer essa informação, não tem atalho, não tem o que fazer, não dá para deixar o sistema fazer uma leitura que vai depender de vocês sustentar lá na frente. Vocês vão ler o demonstrativo e tudo mais, e o PJE Cálculo, como mostrei para vocês, ele é secundário. Né? O horário que chega e que sai de casa de lugar. Sensacional. Imaginei que tu já tinha usado também, hein, Dianário? É isso. Só elogios para Dianário. Um dia eu quero que seja vocês. Esteja elogiando vocês também. E é isso. A gente está aqui. A Jéssica também, obrigado pela participação. A gente vai ter, né, quando a gente discutir a audiência, eu vou ter uma discussão também com a minha sócia, esse mesmo processo que eu estou fazendo com ela em relação
ARTs para reconduzir ali alguns parâmetros, vou fazer relacionado à audiência, e aí a gente vai trazer para vocês também, tá? A audiência, gente, às vezes vocês supervalorizam ela, né? Por quê? Porque, por exemplo, a prova de hoje que a gente tinha no processo era documental, não tem testemunhal, vai ter uma audiência por mera formalidade. Audiência de empregado doméstico, o ônus não é de vocês. A maioria dos ônus, é difícil ter testemunha nessa relação, mas o ônus não é de vocês e a maioria da situação vocês conseguem também comprovar com prova documental, WhatsApp e tudo mais, e não tendo folha de ponto, o ônus é da outra parte comprovar o contrário da jornada que tu alegou. Então, tu só alega a jornada e acabou, como regra geral, exceto se aí a pessoa que vai ter que se desdobrar para provar o contrário. Né? Então, às vezes, a situação da audiência já está resolvida, então ela é muito tranquila de ser cumprida. Né? Se tu conduz um trabalho inicialmente, uma investigação, por exemplo, olha esse trabalho que tiveram aqui, de pesquisar a geolocalização. Isso, foi um grande trabalho, foi, mas isso economizou o meu trabalho de ter que levar uma testemunha para mostrar que a pessoa estava ali cumprindo a prestação de serviço. E cumpriu a prestação de serviço, a gente vai ter uma inversão de ônus para comprovar a modalidade, né, em relação ao reconhecimento do vínculo. A gente vai provar, obviamente, os requisitos do vínculo, mas vai trair uma responsabilidade da outra parte, né, de trazer provas do contrário. Então, olha só que legal. A gente acaba deixando a audiência de instrução de lado e a audiência de instrução tende a ser diminuída. Outra audiência que ganha relevância, audiência de acordo. Para isso, tem que estar o processo detalhado, bem calculado, bem limitado, bem parametrizado, com as provas que eu sei que eu tenho e que eu posso instruir para poder forçar a outra parte a pagar aquilo que eu estou requerendo. Senão, eu perco força processual e aí não tenho o que acordar. Aí a gente vai para a instrução. Aí chega na instrução, vai se exigir muito mais dela, porque eu tenho muito pouco trabalho anterior. Então, se trabalhar forte na RT, vai trabalhar menos na instrução. Às vezes não dá para trabalhar muito forte na RT, porque a gente depende realmente exclusivamente de uma prova oral. Mas isso tem diminuído a, a, a situação em que isso é aplicável hoje. Por quê, gente? Porque antigamente o direito do trabalho, né, já encerrando aqui, para vocês com essa questão prática, a gente não tinha tanto celular. Eu estou com 2 celulares aqui na sala, né? E a gente vai mandar Pix, WhatsApp. Então ainda tem gente que tenta o informalismo? Tem. Mas até para tu sustentar o informalismo dá trabalho, porque é muito mais fácil hoje eu mandar um WhatsApp cobrando o funcionário, eu mandar um Pix para ele, né, quando eu tiver em dívida. Então isso vai construindo prova documental que vai eliminando a instrução. Mas, obviamente, a instrução ela é necessária, mas a gente tem que usar ela no momento adequado, tá? Olha, a Dianara disse que pede julgamento antecipado para ganhar tempo em determinados casos, para não ter que usar a instrução, justamente porque a gente tem essa prova documental agora mais acessível que antes, né? E é isso. Essa é a vida do direito. Áudio, vídeo, né? O celular é uma máquina de produzir provas hoje em dia e para isso ele serve muito bem, né? Quero de vocês tocando aí com muito cliente agora, tá? E em relação a horas, gente, quero saber mais. Se inscrevam no Trabalhista Raiz ou no PJE Cálculo. O PJE Cálculo é o curso só de cálculo, tá? Cálculo do trabalho. Então, é única e exclusivamente para isso. Para aprender cálculo trabalhista em casos de reclamação, né? Casos diversos. A gente fala também de direito material e processual, porque não tem como calcular, né? Sem analisar esses pontos. Então, não tem matemática, assim como você imagina. É isso aqui que acontece. E o trabalhista raiz tem o curso de cálculo lá dentro, mas também tem audiência, como a Jéssica pediu, tem audiência de acordo, instrução, recurso, uma metodologia própria para que vocês analisem contestação. Então é um curso para atuar em qualquer parte representando qualquer parte e também atuando em qualquer fase. Então tem tudo lá, tá? Peça processual, todas, modelo de todas. Queria botar modelo? Não queria, mas vocês pediram, eu tive que botar. Botei modelo de tudo. Até injeção rescisória que eu já fiz, tem modelo de ação rescisória lá. Então, trabalhista raiz, todos têm 15 dias de acesso grátis, né? Então, fiquem à vontade para se inscrever e se aprofundar. E também para mandar perguntas que vierem, né? Ah, não participei da aula ao vivo, estou vendo gravado. Vai lá no direct, manda pergunta,
que a gente responde nos stories. Inclusive, a gente está com um quadro novo nos stories, que é a Advocacia do Trabalho dia a dia. Não vou trazer esse quadro hoje, trouxe ontem, deve ter lá o vídeo ainda, mas não vou trazer hoje porque a gente já teve essa live aqui. Mas amanhã já separei aqui temas. Se quiserem também mandar temas, momentos, casos, mandem que a gente já inclui aí no dia a dia do trabalho da advocacia do trabalho, enfim, direito do trabalho no dia a dia, né? Então é sobre a prática trabalhista no dia a dia. Então, o que tu usa para escolher o caso que tu vai falar no dia? O meu dia. Então, acontece alguma coisa no dia, fala, vou falar isso para meus alunos. E aí eu falo e mostro como eu decidi aquela situação, para que vocês vejam que existe uma metodologia que todo dia eu uso o caminho jurídico para resolver os casos que vão aparecendo, que são diferentes, né, em personagens e tudo mais, mas que seguem uma mesma análise, seguem uma mesma metodologia. Fechado, que é financeira, jurídica e tudo mais. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Obrigado por estarem aqui. Obrigado, Dianara, por participar. Jéssica, Leonara, certo? Melo, Léo. E é isso. Muito obrigado, pessoal. Oi, Raíssa, tudo bom? A Raíssa, Su, Gabi, Luana. É isso, pessoal. Uma boa noite para vocês. Bom descanso. Era o meu último trabalho do dia. Era assim. Agora vamos descansar. Até mais. Fechar aqui. Ai. Fecha aqui.